fazer um imóvel que as pessoas preferissem comprar e tivessem orgulho de possuir. Inclusive, essa era a nossa missão. Quando o negócio vai muito bem, essa prosperidade que a gente chama, ela irradia para todos os stakeholders de maneira geral. Todo dia, né, 7 da manhã, a gente estava eu e meu pai tomando um chimarrão, discutindo tanto os negócios dele quanto as minhas ideias. Né? Diz que tem 3 coisas importantes para quando se for comprar um imóvel. Localização, localização, localização. Estamos no ar novamente com Conexões VIP vindo interior do Paraná e trago aqui uma pessoa de uma cidade próxima, uma pessoa muito querida aqui na cidade e na região, vinda de Castro, né, que é um empreendedor que já está há mais de 15 anos no mercado e vem trazer para nós uma trajetória não só de empreendedorismo, mas também para falar de uma mudança de chave na vida e não seguir a rotina familiar. E antes de tudo, quero agradecer aos nossos patrocinadores, Adquire Imóveis, Invest Smart, Jardino Monte Merano, Casa Cine e também a Maple Bear. Breno, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Mário. Espero poder contribuir aí para esse bom bate-papo aí com você. Legal. E Breno, você veio de Castro, né? Natural de Castro. E em Castro a gente tem geralmente as famílias todas voltadas para o agro, né? Eu ia pedir para você contar um pouquinho o que te fez sair de Castro e sair do agro, às vezes até com uma situação familiar muito confortável, para querer empreender. Nem todas as famílias são do agro em Castro, né? Mas acontece que em cidades menores, né? Ou você tem grandes oportunidades ali que o agro proporciona, ou quando as pessoas, né, querem ir para outras atividades, né? Querem seguir carreiras como médico, advogado, etc., eles vão para outras cidades onde as oportunidades são maiores. Né? Uhum. Então, no meu caso, eu vim, né, de uma família que se estabeleceu no agro. Então, meu avô já produzia gado, já tinha lá, já lidava com fazendas e tal. Meu pai seguiu da mesma forma, se estruturou, cresceu, expandiu, empreendeu muito no agro. Né? Então, a minha trajetória estava batendo na minha porta essa continuidade, digamos, familiar. Né? Então, o sobrenome Prestes em Castro ele tem aí uma relevância, né, na atividade. E acabou que dentro de mim, né, tinha muito uma questão de uma vontade muito grande de empreender. Uhum. Então, quando as oportunidades foram batendo na minha porta, ou eu fui buscando alguma coisa para realmente ter essa oportunidade de empreender, isso falou muito mais alto. Né? Então, isso foi naturalmente acontecendo. Eu fui para Curitiba fazer engenharia civil. Uhum. Né? Fiquei 5 anos me formando lá na Universidade Federal do Paraná. Depois da minha faculdade, eu acabei pegando uma experiência lá em Curitiba com obras industriais. Legal. E chegou um momento que eu fui buscando outros horizontes além dos meus canteiros, né? Dos canteiros da empresa onde eu trabalhava. E aí que eu fui me deparando com algumas oportunidades de empreender. Então, foi quando eu fiz um MBA de gestão de obras e edificações e escolhi junto com um colega lá do MBA em fazer a nossa tese de MBA lá. Uhum. E aí o trabalho era sobre obra popular sustentável. Então, quando a gente escolheu esse estudo, o que mais me chamou atenção, e eu topei de fazer esse estudo, foi justamente a oportunidade que nós teríamos de pilotar uma casa, deixar ela construída, auferir números, verificar mercado, né? E ali eu vi que tinha um possível negócio. Então, foi assim que começou, né? Com uma casinha lá, despretensiosa em tese, né? Para montar ali e validar todos os números. Né? Se a gente teria ali captura de CO2, quanto que você economizaria de mão de obra, o tempo da obra, enfim. Fazendo esse ensaio, você teria realmente um estudo bem completo. E, em paralelo, a gente já pegou aquela casa e começamos a ver a demanda que tinha nas cidades, aí, como Castro, Carambeí. E em cada cidade que eu ia, a demanda nas imobiliárias era gigantesca, porque isso era 2007, 2008. E esse estudo de mercado vocês fizeram, digamos assim,
meio que no teste, assim, ou vocês já pensaram, cara, temos que fazer um estudo de mercado para ver se tem viabilidade? As coisas foram acontecendo, sabe, Mário? Então, a partir do momento que a gente embarcou no desenvolvimento desse protótipo, em paralelo, eu fui, digamos que, né, por seguir talvez esse ímpeto empreendedor, falar, bom, não vou me limitar a fazer só o projeto do meu MBA. Deixa eu ver se isso cabe dentro do plano de negócio. A primeira coisa que você tem que fazer para montar o teu plano de negócio é saber se tem demanda. Né? Antes mesmo do teu produto, né? É saber, o produto que eu estou pensando, que ainda não tem um nível de detalhe, ele tem uma absorção no mercado, e aí que eu fui fazer uma sabatina ali, né, nas imobiliárias, e aonde eu ia, cada um tirava da gaveta assim, um caderninho escrito o nome das famílias. Né? E eram folhas de pessoas que batiam na porta, não tinha produto, porque era um mercado que não existia crédito, né? Então que ano que foi era isso? pouco atrativo, isso era 2008. Né? E não existia o Minha Casa Minha Vida ainda. Então, identifiquei a demanda, aí a gente fez o projeto, vamos dizer, engenharia reversa, né? Eu vi qual que seria o preço que aquele público que estava buscando aquela casa acessaria a casa nas condições de financiamento que tinham na época. E eu percebi que já existia um potencial. Né? Tinha muito trabalho de engenharia para ser feito, né? ao longo da concepção do plano de negócio, mas eu já percebi que existia um negócio com bastante potencial. Então, quando a gente começou essa execução das casas, em paralelo, como eu fui fazer o protótipo dessas casas em Castro, na fazenda do meu pai, eu também comecei a tatear o próprio negócio familiar. E fui tocando em paralelo, né? Então, dando uma mão para o meu pai. Assim, eu mais atrapalhava do que ajudava, né? Porque aquela visão de um cara que estudou em Curitiba, volta para o interior, quer dar uns palpites meio truncado, né? Com um cara que tem lá 30 anos de experiência na atividade. Então, assim, mas com aquela ânsia, com aquela vontade de fazer bastante diferença no negócio. E no início, eu fui tocando em paralelo. Eu ajudando, né? Ou dando meus pitacos ali com meu pai. E, ao mesmo tempo, também o meu pai colaborando e colocando a experiência dele na minha startup, digamos assim, né? Naquele começo. E a gente trocava figurinha e tal. E inclusive, nesse período eu voltei, né? Então, estava morando em Curitiba há uns 8 anos. Voltei a morar com o meu pai e com a minha mãe, para poder ter esse tempo de empreender sem... Tá com a cabeça livre mesmo, pensar no melhor modelo de negócio, né? Com calma, sem responsabilidade ou necessidade daquilo dar certo aquele mês, porque eu tenho muita conta para pagar. Né? Então foi um período bem importante, porque ali a gente maturou, né? Tinha um hábito lá de todo dia, né? 7 da manhã, a gente estava eu e meu pai tomando um chimarrão, discutindo tanto os negócios dele quanto as minhas ideias. Né? E a gente foi trocando isso. Aí, quando que eu tive que escolher? Quando realmente eu percebi que o meu pai estava muito mais me ajudando no negócio do que eu contribuindo e olhando os negócios do agro. Né? Então, aí sim foi o ponto de ruptura, de escolha. Porque a parte da construtora começou a caminhar, então saiu Minha Casa Minha Vida. Me deparei com uma oportunidade que já era boa. Quando que veio Minha Casa Minha Vida? Em 2009. Que foi lançado, né, o programa. E um negócio que já tinha sido, digamos, validado sem um efeito catalisador de um financiamento, de uma estrutura de governo, assim, para poder impulsionar, né? Impulsionar realmente aquilo, né, como um desejo de programa de governo. Então, quando a gente se deparou com isso, eu falei, nossa, agora... né, o meu plano era fazer 2, depois fazer 4 casinhas, depois 8, né? Vai dando uma crescida. Né? Então, quando aconteceu isso, eu saí de 2 para 64, o projeto. Então, aí também já inicia assim, o DNA, né? Características da tua companhia, que elas são bem importantes para quem vem fazendo parte desse time. Né? Então, claramente, a gente foi demonstrando que a Prestes ela nasceu com muita ousadia. Por essa ousadia de entender que existe demanda, uma segurança de que a gente consegue produzir. Claro que uma aposta no Brasil, né, que é um otimismo no meio de tudo isso, mas realmente foi de 2 para 64, depois 256, e a coisa foi avolumando, crescendo. Por isso que quando eu vi, eu era muito novo, eu tinha 25 anos, então eu tinha uma cara assim até de piá, sabe? E tinha um fato curioso no meio
parceria, né, que meu pai esteve comigo, que como a gente estava posicionado em casa popular, o programa do governo tinha o tal do Faixa 1, que era uma obra do Fundo de Arrendamento, verbas do Fundo de Arrendamento Residencial, onde o governo comprava aquelas unidades e entregava para a prefeitura fazer a distribuição das unidades. Então não tinha venda. Sim. É como se fosse exatamente do modelo da Prolar aqui em Ponta Grossa, né? Uhum. Então, você nessa época, você tinha que ter um aspecto político muito forte, né? Então, entradas nas prefeituras, né? Eu, um moleque de 25 anos, já tinha ali obras acontecendo, mas um prefeito do interior do Paraná quer saber qual que é a experiência daquela construtora, né? Sim. Então, eu chamava meu pai para ir nas reuniões e aí eu montei um cartão, né, da Prestes, onde estava escrito ali João Galvão Prestes, que é o nome do meu pai, diretor-presidente, né, coloquei para ele, e o meu cartão era Breno Prestes, engenheiro civil, eu era o técnico, né? Então, a gente usou, né? A gente acaba usando, vamos dizer, as ferramentas, as armas que tem, né, na época. Então, era tudo uma emoção para mim, né? Com 25 anos, você tem assim um sonho muito grande, tudo é muito mágico, assim, né? E o fato de ter tido esse início com o teu pai participando foi ainda mais divertido, né? E ele topou, abriu várias frentes, se deu super bem, mas quando o cara perguntava para ele, ele olhava, e aí, o que você acha e tal, né? Virava o rosto para mim e a gente ia fazendo essa dupla aí, fomos abrindo algumas frentes nas prefeituras, aí, principalmente do norte do Paraná, então Cambé, Rolândia, foram praças onde a gente conseguiu fazer criar as oportunidades, porque basicamente se você tivesse um orçamento, um terreno, você tinha oportunidade de fazer 300, 400, 500 casas com bons projetos e bastando saber executar. Então, claro que tinha que ter todo um track record e tal, mas à medida que a gente foi acelerando, a gente foi criando isso ao longo do tempo. Então, eu levaria lá 1 ano para fazer o projeto, 1 ano e meio, e ao longo disso, quando efetivamente precisava ser assinado com o órgão, com o agente financiador, a empresa foi criando esse track record ao longo do caminho, né? Então foram momentos bem, bem importantes e aí se definiu, né? Então, voltando à tua pergunta, né, por que eu fui mais escapei do agro, a resposta está em cima disso, né? A coisa foi acontecendo, sai um programa que catalisa o negócio, então e por aí foi. Então a Prestes ela já começou acelerada, né, e não parou mais. Legal, eu via. Adquira Imóveis, o maior catálogo de casas em condomínio de Ponta Grossa. Acesse adquiraimóveis.net. Acho que tem 2 pontos aqui para a gente aprofundar que são interessantes, mas tem uma palavra que se usou e parece que a participação do teu pai ela foi bem, talvez quase um pivô ali para você no começo, que é a ousadia. E a pergunta que eu quero fazer é, como que o teu pai, ou se foi às vezes uma coisa inata tua, mas como que foi a tua criação para esse despertar de ousadia? Porque tem que ter um que de ousadia, um que ele quer mudar as coisas, etc., para fazer esse tipo de virada, e muitas pessoas, de fato, quando estão empreendendo, não têm e preferem manter aquele status quo, o conservadorismo, né? Sim. Aí vem questões até antagônicas aí de criação, né? Meu pai é um empreendedor e na minha ótica, quando eu era menor, né? Ele foi minha grande inspiração para existir em mim uma vontade de empreender, porque eu via ele fazendo vários tipos de negócios com sócios diferentes e conseguindo orquestrar muito bem isso, né? E ao mesmo tempo tendo atividades que são distintas, mas dentro do agro. Né? Então tinha lá criação de porco, lavoura, foi para o leite, produziu pinos. Então teve lá várias atividades. Isso me chamava atenção, né? Isso eu achava um barato. E na minha ótica aquilo era extremamente ousado. Então, digamos que eu captei, né, essa ousadia, mas à medida que a gente foi amadurecendo, fui vendo o quanto que meu pai é extremamente conservador. Não faz dívida, cresce no passo que dá para crescer, né? Então sempre muito, muito seguro, né? E da minha parte, talvez por eu estar com ele participando de alguma forma, eu acho que eu me senti talvez com costas um pouco mais largas do que ele quando a situação, né, de
de empreender dependia porque ele já tinha 4 filhos para sustentar. Sim. Então isso é muito diferente, né? Então eu acho que esse conforto, essa parceria, talvez os meus passos eram dados também sabendo que eu tinha lá um certo laço, uma estrutura que daria conta se eu errasse naquele determinado tamanho. Claro que logo já passou, assim, essa capacidade já passou, Sim. mas eu continuei com essa, digamos que, comportamento mesmo, assim, mais arrojado, mais ousado mesmo. Né? Legal. E, Breno, até uma pergunta para a gente contextualizar, eu acho que é importante. Você falou que em 2009 entrou Minha Casa Minha Vida, e o que eu me recordo é que antigamente qualquer aquisição de casa que você quisesse ter, de apartamento ou o que fosse, era muito complicado. Acredito que até para a maior parte da população. Né? O que mudou tanto de 2008 para 2009? Como que era antes o mercado de construção civil e como que ficou com base no projeto governamental? Bom, falando um pouquinho do setor, né, habitação, incorporação imobiliária do segmento econômico, em 2008 existia financiamento para habitação popular, mas as condições eram muito próximas à de mercado padrão, digamos assim, juro ligeiramente abaixo, tinha lá um financiamento de 30 anos, então assim, existia uma viabilidade muito apertada, com bastante dificuldade de pegar grandes públicos. Então, quando você tem uma dificuldade porque o modelo de financiamento não é adequado, você limita teu público. Sim. Ou seja, eu conseguiria vender para aquele cara com uma renda exclusiva, que tinha um FGTS específico, tal. Mas existia demanda porque ela era completamente reprimida, porque como não existia um meio para oferecer essa habitação, né, para o público final, também não existia interesse em produzir. Né? E esse é um mercado que ele única e exclusivamente esse público só compra com financiamento. Não existe um cara que chega ali e faz um parcelado em 20 vezes com a construtora ou no período de obra. Não existe isso. Sim. Porque realmente é baixa renda. Né? Então, o que aconteceu? 2009, o programa Minha Casa Minha Vida é lançado pelo governo. E o que muda de um financiamento de mercado para o que gerou essa explosão de demanda e de oportunidade? Foi uma série de fatores. Então, existiu... acho que talvez o principal fator é que o governo, através do FGTS, pegava a verba e dava um subsídio para aquele comprador. Então, o imóvel que era 100 mil, 30 ele já tinha para dar de entrada. Né? Era um primeiro fator. O governo federal, na época, fazia também um cheque de aproximadamente 10 ou 15 mil, não lembro agora, contribuindo a mais. Então, dava lá mais 15 mil de cheque para a compra do imóvel. Os juros... Naquela ocasião, vamos dizer que os juros de mercado era 9%, 10%, 11%, caiu para 5%. Então eu não lembro se tinha carência, uma coisa assim. Até também. não tinha, né, carência, mas quando você derruba de 10 para 5, sim. Aí você pega aquele cara que não estava acessando aquele financiamento, aí sim entra um volume colossal de pessoas ali que passam a acessar e tem a gente chama de affordability, né? Que é a capacidade que, através de um financiamento versus quanto está custando aquele imóvel, ele tem de comprar, acessar aquele imóvel. Né? Então foi isso. Foram vários detalhes ali que se somaram, montaram o pacote e geraram oportunidades de compra. Sem contar do faixa 1, que não tem nada a ver com financiamento, aí sim é uma verba do Tesouro mesmo, que é isso que você falou agora. Vai para o fundo, uma verba do governo, não tem FGTS no meio, onde ele daí reservou aí um belo recurso para poder fazer contratações de grandes obras, né, e distribuir isso através das prefeituras para a população. Né? Legal. Que daí é um público ainda de mais baixa renda. Então, esse público é até 1 salário, 2 salários. Né? E esse, para venda mesmo, que é o público... que a gente chama do FGTS, que compra o imóvel, aí é de 3 salários para cima. Então, ele tinha aí 2 vertentes, o programa. E isso é Minha Casa Minha Vida. O Minha Casa Verde, Casa Verde e Amarela mudou alguma coisa? E agora, com o governo novo, mudou de novo? Só para fazer um panorama de mercado rapidinho. Bom, então, em 2009, o programa Minha Casa Minha Vida é formatado. Ele permaneceu, acho que, né, por
3 governos, aí entrou o programa Casa Verde e Amarela, né, com o Bolsonaro, que basicamente é o mesmo programa, não teve grandes revoluções, mas teve ajustes. O Bolsonaro conseguiu favorecer um público nas regiões do Nordeste, Norte e Nordeste, então diminuiu os juros como um todo no Brasil, mas lá ele deu um estímulo ainda maior, né, na taxa, ajustou alguma questão de subsídio e fez pequenos ajustes no programa que já existia e trocou o nome. Né? Agora, ano passado, 2023, em julho, então o programa deixou de se chamar Casa Verde e Amarela e voltou a se chamar Minha Casa Minha Vida. Tanto que é Minha Casa Minha Vida 3, porque é o terceiro governo aí, é o terceiro melhora de programa, digamos. Né? Aí sim, realmente eles mexeram em várias alavancas, que se totalizam em 7 botõezinhos que o governo apertou. E de fato, Mário, essa nova oportunidade que está batendo agora para o mercado Minha Casa Minha Vida, depois do anúncio do Minha Casa Minha Vida 3, foi talvez tão revolucionário quanto em 2009. Realmente impactou de maneira muito expressiva nesse affordability do cliente, né? Porque ele mexeu, por exemplo, né? Aumentou de 30 para 35 anos o financiamento, diminuiu ainda mais os juros para todas as faixas, aumentou o teto do programa, que ia até 6 mil e poucos reais de salário, foi até 8 mil. Então isso também bota um pessoal ali que não estava conseguindo comprar escada dos 6 a 8, não comprava nada, então foi identificado isso, incluíram isso, estouraram o teto, aumentaram de 200 e poucos mil para 350 o teto do programa, aumentaram ainda mais o subsídio do FGTS, né? Criaram uma modalidade do FGTS futuro. Sabe aquele 8% que você tem? Né? Todo empregado que está numa empresa tem 8% mensal. Então, eles mexeram de uma maneira que aquele 8% pode vir a contribuir para o comprometimento de renda do cliente aumentar. Então, ele aumentou em 8%, geralmente 20% a 30%. Então, o cara que aprovava 20% foi para 28%, o cara que aprovava 22% foi para 30%. Aumentou esse potencial que aumenta, né, o tamanho da parcela que ele consegue financiar. E aqui no Paraná também teve um fator bem relevante, né, então, que estrategicamente parece estar posicionado aqui no Paraná, que foi o governo do estado também adicionou um cheque para esse comprador. E literalmente é um cheque, assim, eles se cadastram na Coapar, põe o nome e eles emitem um cheque lá para comprar onde for, em qualquer PDV, né, plantão de vendas de uma construtora, ele chega lá, não, eu tenho 15 mil na época. E o governo do estado aumentou para 20 mil. Então, quando você soma todos esses pequenos detalhes e põe num pacote, a mudança é muito grande. Isso gerou uma amplitude muito maior e flexibilizou ainda mais. Né? Exatamente. Então, isso foi muito necessário, porque o programa ele foi muito afetado pela pandemia. Né? Qual que foi a consequência da pandemia com relação a quem está posicionado no segmento econômico? Foi a explosão de custo. Né? O INCC foi o maior desde 94, quando estava na hiperinflação, né? Lá, muito mais. Deu mais. O INCC, se pegar o período, passou de acho que 30 e pouco, quase 40%. Só que na prática, depois fizeram um comitê de trabalho, um grupo de trabalho, e identificaram que o INCC oficial não representava o aumento real na ponta de produção, principalmente para as empresas do segmento econômico. Ou nem seja, o IPCA serve subia 10%, exatamente. Subia 10% lá o concreto, mas no INCC era como se tivesse subido 5%, por alguns critérios de fórmulas lá e tal. Então, eles refizeram toda essa fórmula depois de identificar isso, né? Porque não fazia sentido. Então, realmente foi uma questão que, digamos, a casa estava sendo colocada a 100 mil reais, né, para vender, o cara construía por 70, tinha lá custo, tal, uma margenzinha pequena e coloca para o mercado. A partir do momento que você aumenta em 40%, teu custo já é o valor de venda. Sim. E se você não tem uma mudança no teto do programa, porque ele é regulamentado, você tem uma desfunção. O fundamento do programa ele não existe. Então, agora, né, esse governo identificou muito isso. É um programa
que foi fundado pelo governo atual e acaba tendo uma defesa específica. E foi muito rápido, né? Em 6 meses já lançaram. Sim. Digamos, foi em julho do ano passado, quando oficialmente foi lançado, mas acabaram tendo bastante intervenções ao longo desse semestre aí, né? E deixa eu te perguntar uma coisa. A gente fez essa panorâmica aí de subsídios do governo, vamos colocar assim, e a gente teve nesse período também o boom e a crise imobiliária. E daí eu vou pedir para você, além de falar um pouco de como que foi esse mercado, como que foi a operação da Prestes andando, tanto no boom, como que vocês aproveitaram o boom, e na pandemia. Na pandemia foi um exemplo, né? Mas deve ter tido outras situações que vocês tiveram que se reinventar. Você está perguntando nesse período de 15 anos de operação, né? Então, uma ótima pergunta aí, Mário, porque o nosso mercado ele acompanha muito o que está acontecendo de alguma forma com a economia do país. Então, a gente viveu um primeiro boom. Né? E eu relatei aqui já agora, começo, essa velocidade, eu que não tinha nada. Né? A Prestes não era nada. Já ter potencial de ir escalando é sinal de que o mercado externo e o potencial que esse programa criou é muito grande. Então, de 2009 até 2014, o Brasil também era aquela foto do Cristo Redentor, né? Decolando. Subindo, decolando. O crescimento do PIB no país nesse período foi muito bom. E com isso o imobiliário em geral, não só o Minha Casa Minha Vida, né? Mas a gente, dentro desse segmento, conseguiu aproveitar uma boa onda de crescimento. Exatamente acompanhando esse boom e essa expansão de PIB do governo, né? Do país, do Brasil. Né? Então, aí todo mundo já sabe o que aconteceu. Né? A partir de 2015 pela frente, a curva desceu violentamente, né? Os déficits, as pedaladas lá e tal foram um grande problema, porque o país foi sofrendo aí uma série de problemas que não vem ao caso aqui. Mas o que afetou no nosso negócio? Veja, a Prestes, naquele momento, ela estava bem posicionada naquele faixa 1, num programa que o governo comprava as unidades e distribuía para as prefeituras. E a gente depende do quê? O que tem que funcionar para toda essa engrenagem funcionar? É o governo ter dinheiro. E veja, a partir de 2014, não tinha recurso. Né? Precisou ter manobras. Aquilo que estava empenhado deixou de estar porque teve que se cobrir vários rombos. Né? Sim. E, do ponto de vista da nossa operação, a gente ficou lá 6 meses sem receber verba do governo, na época, né? Que era empreitadas globais, fazendo com que a gente se virasse, exatamente. A nossa aposta foi em terminar as obras, então a gente não desistiu, não paramos as obras. Então a gente foi até o fim, porque estava já com 80%, algumas 90%, outras acima de 75%. De conclusão? A gente falou, para concluir. Né? Então, faltava 20% em média para terminar. Falei, vamos até o fim agora e se for para der problema, que dê pelo menos com a nossa parte feita. Né? Porque a partir do momento que você toma a decisão de paralisar uma obra, aí a encrenca está feita, porque daí ele já cria o precedente do próprio governo não ter pagado porque você parou a obra. Então a gente não consegue saber quem que veio antes, se foi o ovo ou a galinha. Né? Então a gente estrategicamente pensou, vamos terminar, vamos ver o que precisa. Né? Então a gente acabou até fazendo dívida para poder terminar essas obras e contando com a boa sorte de voltar a ter caixa no governo para ele voltar a nos pagar. Né? Então, essa foi um grande período de aprendizado ali na companhia. Né? A gente se viu exposto a um tipo de público, que o público era o governo. Né? E imediatamente, quando foi identificado esse problema, a gente já foi criando, intensificando as apostas em outros segmentos. E aí que entra a Prestes, que hoje o público enxerga e vê, que é essa Prestes que se posicionou no faixa 2 do programa, que é para compra do imóvel. Aí sim a gente veja que uma oportunidade ali que alguns olham como a derrocada de uma companhia, nós enxergamos como a oportunidade de realmente migrar e fazer uma nova Prestes surgir de 2015 para frente. Né? Vocês faziam prédios antes de 2015?
a gente estava pilotando esses primeiros projetos, né, como teste. Esse, por sorte, né, a gente já imaginou que pudesse acontecer um problema como o que aconteceu, e nós começamos a desenvolver projetos de prédios voltado para um público que compraria aqueles imóveis. Então, nasceu ali uma preocupação, né, em realmente em posicionar a companhia com uma proposta de valor, de colocar as melhores... Daí que surgiu o Coraçãozinho? Foi essa fase? Não, em 2015, exatamente. Foi aí que a gente trocou a logo. Então, antes a logo era uma engrenagem, assim, era super quadrada e tal. E quando identificamos que o nosso público nos próximos anos seria realmente o público que compraria o imóvel, então foi uma consequência da nossa maneira de pensar da porta para dentro, né? Pensando no cliente, em como que nós poderíamos fazer um imóvel que as pessoas preferissem comprar e tivessem orgulho de possuir. Inclusive, essa era a nossa missão, né? A gente tinha esse propósito escrito, assim. E quando você tem esse desejo, né? Então acaba o público percebendo, né? Então isso nasceu muito de uma você mesmo comentou da quebra do status quo, né? Eu queria quebrar um status quo, que na minha ótica eu via grandes empreendimentos super áridos, muito cinza, sem verde, Sim. super adensado, aquelas torres uma do lado da outra, muito próxima, sabe? Sem uma oxigenação, sem uma ventilação. Aqui em Ponta Grossa, Curitiba, é muito frio. Nomes da cabeça, eu não vou falar para... São cidades frias, então precisa que o sol entre na casa das pessoas, né? Que as pessoas tenham uma sacada, que elas possam estender a roupa para fora, que tenha luminosidade no apartamento. As áreas comuns também eu acho que é uma diferença. Exatamente. Tem, né? Então, o que foi, Mário? A nossa aposta foi, vamos dizer, um empreendimento que tivesse 20 torres, porque é sempre volumes grandes, né? Esse tipo de empreendimento. A minha pergunta era, se eu tirar 2 torres dessas 20 e dentro desse espaço, porque eu tiro torre e tiro estacionamento, que é asfalto, é preto, né? O que vai ter nesse miolo, nesse espaço que eu estou criando aqui, que não vai estar a torre construída? Eu consigo colocar área de lazer, colocar uma quadra de tênis, colocar, enfim, salão de festa, salão de jogos, rechear isso aí com áreas de lazer, né? De modo que a pessoa tenha um acesso a, né, um conceito biofílico dentro do seu empreendimento, com muita área verde, com bastante madeira, que ele realmente se sinta com um quintal gigante ali, né? Um bulevar. Tanto que os nomes dos nossos empreendimentos é Boulevard, Arvoredo, Nature, sempre com muito verde, né? Anexado aos nomes dos empreendimentos. Então, a pergunta era, se eu tirar 10% das torres, eu consigo passar para o meu cliente e ele vai perceber um valor acima de 10% do custo? Porque a Prestes é a opção mais cara do mercado. É isso que eu ia perguntar. Orgulho. Você conseguiu jogar no preço? Exatamente. Então foi um teste. No começo isso realmente foi um estudo, de novo, né? Vamos modelar, vamos pilotar e vamos ver se isso de fato está acontecendo. E, no final das contas, a resposta foi sim, né? E sim com muita força. Então, esses 10% que a gente retirou de adensamento, a gente estava precificando de 15% a 20% a mais o nosso ticket. Né, com localizações não necessariamente ainda eram as melhores. Depois que a gente foi melhorando a tese da Prestes e colocando localização também como grande pilar de produto. Né? Sim. E aí foi. Então, de 2015 até 2020, esse ciclo de expansão, né? Então, caiu e essa rota de crescimento ela veio muito por, digamos... ser validada essa antitese, porque a tese da Prestes é uma antitese das grandes empresas que fazem volume, adensamento, produção, preço baixo, não é bem isso, né? Então, a nossa antitese se demonstrou bastante viável e a gente foi desenvolvendo novas linhas de produtos, então foi criando aí uma estratégia mais sólida, mais robusta, identificamos as praças que a gente gostaria de atuar, fomos atrás dessas praças, né? E foi um belo ciclo de expansão até 2019, aí, né? com anos muito pujantes, muito prósperos para todo mundo que esteve em contato com a marca. Né? Então, eu digo, quem que se deu muito bem nesse período? Os terreneiros que fecharam áreas, parcerias e ficaram com belas unidades lá permutadas
depois, né? Então supervalorizaram as unidades, vendi por 100 na época no contrato, ele quando podia vender, estava vendendo por 150, 170. Então teve uma valorização ao longo do período de obra e desde que ele fechou o contrato comigo, muito boa. Os clientes, porque também acessaram produtos que não existiam no mercado lá em 2015, né? Não era tão... Hoje existe mais concorrência em cima dessa própria tese da Prestes, né? Os colaboradores, né? Então foram anos de distribuição de dividendos, de meritocracia funcionando muito bem, investidores que vieram a acreditar na Prestes, né? E apostaram, investiram junto nos empreendimentos, então acreditaram, falavam, se você entrar, ao invés de eu lançar um, eu vou lançar 2, vamos fazer junto? E ganharam muito dinheiro com a gente, né? Então realmente, quando o negócio vai muito bem, essa prosperidade que a gente chama, ela irradia para todos os stakeholders de maneira geral. Quantos fornecedores, né, não aproveitaram desse crescimento da Prestes? Eu lembro que aí vem também respondendo como que o mercado funcionou no boom e na queda. Então, no momento que caiu o mercado, nós nos reposicionamos e em 2015 já estávamos estacionando para crescimento. Mas o mercado imobiliário estava caindo. Foi 2015, 16, 17. E aí o que aconteceu, Mário? Como a gente se engatou e conseguimos achar uma lacuna, nós conseguimos trazer mão de obra de empreiteiros lá de São Paulo, por exemplo. A um preço até mais atrativo, né? Porque estava barato, né? A turma estava sem obra, porque parou tudo. Né? Os lançamentos, aí deu aquela crise dos contratos que tiveram rescisões de contratos, né? Então os clientes lá em São Paulo compravam os imóveis, destrataram um monte e não perdiam o recurso. Então as consultoras ficaram peladas nessa época. E a gente oportunizou, então a gente foi um contrafluxo de crescimento, até porque o juro subiu muito de mercado, mas o Minha Casa Minha Vida não. Ele é um juro regulado também, né? Então a gente não foi afetado por um aumento de juros alto padrão na época da inflação, parou, né? da Dilma lá, né? Então 16 a gente vamos dizer, transitou muito bem nesse período de crise no Brasil. Afundamos rápido como o Brasil, mas a tração foi muito mais rápida enquanto o Brasil em si estava pedalando ali, tentando sair daquele buraco, né? Que, para falar bem a verdade, até hoje a gente está terminando de sair, né? Exato. Se você pegar como que era o PIB do Brasil em 2014 e comparar com agora, crescemos pouquíssimo, né? Então, aí como é que a gente sobrevive no meio dessa turbulência? É sendo criativo, né? Tem uma frase que você falou ali da tese antítese, e a gente sempre fala que você precisa sempre pensar em acabar com o teu negócio. Quando você teve essa mudança da faixa 1 para a faixa 2, foi justamente isso. Quais são os problemas do meu negócio, como que eu acabo com ele, como que eu crio um novo filho. Vamos pensar na Fênix, né? Ela tem que estar sempre morrendo, se reinventando. E justamente quando tem as crises, o que em mercado financeiro a gente costuma falar? A crise peneira os bons dos ruins, porque é quando baixa a margem, né? E você tem que aprender a ser mais produtivo, se reinventar. Alguns conseguem, outros não, né? E justamente essa visão, essa condução e liderança que você teve para trazer essa mudança de faixa, que vou ser bem franco com você, eu não conheço a marca antiga. Talvez por conta da minha idade e tudo, mas eu não tenho ideia do que era Prestes antes da Prestes do coração. Eu não conheço a Prestes da engrenagem. E justamente o conceito foi tão bem mudado a ponto de ser reconhecido o que está hoje. Né? E esse é o pivô de mercado que vocês têm. E, Breno, aproveitando aqui, vocês estão com quantas pessoas hoje na operação como um todo? Hoje nós estamos aí... A gente se divide muito em informações assim, porque como tem canteiros de obras, então quando você totaliza todos os canteiros, incluindo o back-office, a equipe, a força de vendas que a gente tem, e os profissionais lá, que são os que estão assentando a alvenaria, a Prestes está totalizando aproximadamente, esse ano a gente deve atingir aproximadamente 1.000 colaboradores. Né? Diretos? Diretos. Então são colaboradores diretos mesmo. E quando você separa em back-office, então a gente já tem aí entre 200 a 300, porque aí varia também a questão da força de vendas, que tem um modelo diferente de contrato e tudo, mas que a gente considera, né, colaboradores dentro dessa conta. Né? Legal. Por que eu pergunto isso? A Prestes é uma empresa que teve aí um crescimento muito rápido, né?
até por isso de tantas pessoas. E uma coisa que o pessoal sempre comenta assim, em roda de bar é um modelo de vendas, né? E outro, especialmente, é a agressividade de empreendimentos, né? De empreendimentos grandes, empreendimentos ousados. Como que você qualifica, ou como, dentro do que você pode dizer, né? O que foi a estratégia de crescimento, de, poxa, quanto que eu quero crescer, como que eu vou crescer, e como que o modelo de vendas eu vejo que geralmente ele é um baita impulsionador, né? Desses crescimentos. O que você pode comentar um pouco a respeito? Ótima pergunta, né? Até achei interessante nas rodas de bares, a turma fica que eu isso, fico escutando com consultores, né? Só, porra, a Prestes faz isso, cara, como que os caras fazem e tal. Interessante. Esse ponto de vista, né? A turma... E é perceptível, assim, quando eu tô nessas rodas, a turma chega na bucha e pergunta: ô Breno, mas como é que é? Qual que é a lógica e tal, né? Então, eu acho que o primeiro ponto que levou a Prestes a conseguir ter essa expansão foi realmente a partir do momento que a gente identificou que a tese funciona, o produto é excepcional e a demanda existe. Esses 3 pilares, esses 3 fatores fizeram com que a gente se estruturasse. E quando eu digo se estruturar, qual é a praça que a gente vai atuar para poder ter... né, a praça e localização é uma coisa que eu quero discutir depois. Né? Aí a gente olhou que público a gente vai atingir e de que forma. Né? Então, de que forma que é modelando os produtos para isso. E aí entra um fator interessante que quanto maior os canteiros, mais otimizado fica, mas é maior o risco. Sim. Então, o que aparentemente pode ser um golpe de bastante ousadia, ele está se traduzindo num golpe de você ter uma margem de produzir com menos custo. Porque você tem lá uma diluição dos teus serviços gerais, então você tem maior barganha. Né? Então, o grande ponto é saber a dose, saber administrar isso. A gente errou muito ao longo dessas apostas. Né? Então, teve... muito aprendizado ao longo dos últimos... Desde 2015, que é justamente sobre esse tipo de empreendimento que a gente vem atuando, que foram fazendo com que a gente, ano após ano, erro após erro, identificado uma vez, remodelasse na maneira de vender, no tamanho do empreendimento, na localização daquele produto, como é que funciona aquele produto. Então, ele vai se modelando. Né? Então, a gente está na 3ª geração hoje de desenvolvimento de produto. Então, hoje, o nosso time... ali de desenvolvimento de produto é um time com mais vasta experiência. A gente já sabe onde a gente quer chegar. A gente está cada vez mais na minúcia, no detalhe, para desenvolver aquele produto específico para aquela faixa de público. Antes a gente expandia muito. Então, um produto atingia um range muito grande. A gente foi transformando aquele produto que tinha um range muito grande em vários produtos com ranges menores de salário, né? Para aquele público, e isso foi refinando a nossa estratégia. Então, eu vejo que, olhando a parte de mercado, é isso. Aí, olhando para dentro, tem inúmeros fatores, né, que fizeram com que a gente conseguisse, digamos, meter a cara, né, numa expansão como essa, ousada e com empreendimentos volumosos. Mas antes de você falar para dentro, tá? Eu só queria sintetizar um pouco. Então, você falou da tese, a oportunidade de mercado e as condições. Então, a tese, o que é? É um empreendimento grande, porque eu fazendo torres verticais com áreas comuns vantajosas, além de aumentar a margem do produto, eu consigo gerar mais eficiência de custo. Né? Acho que esse é o pivô principal. E tem um detalhe também de você conseguir colocar muita área de lazer, que é a nossa aposta. Né? A gente sempre quis colocar o máximo de área de lazer possível. Aí uma coisa é você colocar bastante área de lazer para 100 unidades. Você não tem essa diluição, né? E corre o risco até de não ter tanto uso. Sim. Agora, para 500 unidades, você consegue colocar coisas muito boas com, né, mobília. E o custo por unidade fica mais baixo. Só que o investimento é altíssimo, é milionário. Né? As áreas de lazer que a gente recheia, aí, os empreendimentos aqui em Ponta Grossa, por exemplo, que fizeram a gente ficar famoso, né? Porque são muitos milhões de reais em cada empreendimento. Né? Então, quadra de tênis, são coisas que fogem até do trivial. Aí, né? Isso eu te confesso até que não sabia,
Porque tem uma pessoa que eu conheço que comentou, eu estava jogando tênis lá, moro na Prestes. Eu fiquei, poxa, novidade para mim. E, então, só voltando aqui. Tem a tese, que é justamente o modelo de produto. Teve a abertura da necessidade de mercado, que até então não tinha ninguém explorando. Eu sempre vejo que quando você abre mercado, você tem um risco muito grande, mas também uma oportunidade de nadar de braçada muito grande. E, somado a isso, vieram as questões de incentivos, né, do governo, tudo para você conseguir trilhar isso. Daí, por que eu faço essa retrospectiva? Para, às vezes, quem estiver ouvindo, se inspirar aí dentro do que mais ou menos foi o modelo. Não só para a construção civil, mas para, às vezes, o próprio negócio. E olhando para dentro, antes de eu te interromper, né, você estava falando o que foi o olhar para dentro. Olhar para dentro primeiro, apostar em grandes números. Né? Então, a gente quis isso como empresa, apostamos nisso. Né? Então, tudo bem, vamos aí para um projeto mais ousado. A gente até apelidou o nome do projeto, chamava Plano 5.000, que era, nos próximos 5 anos, né, olhando de 2019 pela frente, a Prestes lançar 5.000 imóveis, entregar 5.000 unidades e vender 5.000 unidades. Então, era um reloginho que a gente sonhou em fazer com um giro de 5.000 unidades por ano. Então, isso é bastante considerável. Né? Então, nos compararia, né? A gente poderia comparar a Prestes hoje à empresa de capital aberto. Esse tamanho de 5.000, só para você ter uma referência do que é 5.000, às vezes para quem está escutando não diz muita coisa. Né? Uma MRV é quanto? Não, MRV já é outros números, né? Mas empresas... a MRV, por exemplo, se não me engano, chegou a 40 mil imóveis, mas está nessa faixa, 40 mil. Né? Então, 10% da MRV aí vai. Mas a MRV é fora da curva, né? Ela está no Brasil inteiro e tal. Então, tem algumas empresas de capital aberto que estão com 6, 7 mil unidades, 10 mil, quer dizer, é super relevante, né? Isso pensando para trás, né? Então era para a gente ter cumprido isso esse ano. Então acabou que não aconteceu, mas antes de ir para frente no plano, a gente primeiro pensou muito na preparação, então é da porta para dentro. Né? Então houve um investimento robustíssimo em cima de consultorias para nos ajudar nessa preparação. Então entrou para dentro da empresa a Fundação Dom Cabral, para ajudar nessa parte de governança, montar os rituais ali de gestão para acompanhar os resultados mês a mês com a diretoria, com a gerência, com os coordenadores, fazendo toda o cascatamento das N1, N2, N3 e tal, que a gente chama lá internamente, né? São as agendas de resultado. Então a gente também investiu na Falcone. Falcone passou... A N1 e N2 é da Falcone. Né? Eles se misturaram, eles fizeram até um trabalho conjunto, assim, que a fundação ficou mais com essa parte mais estratégica e até a diretoria, né? Pensando muito mais em uma formatação de conselho, e a Falcone pegou e desdobrou isso nas N's para baixo aí, né? E também nos ajudou muito na questão do desdobramento de metas. Né? Então, o gerenciamento pelas diretrizes e tudo foram aprendizados que a gente teve, né? E foi bastante intenso, né? Então, foi 1 ano e meio, se não me engano, só da Falcone. Aí, como a Prestes também tinha, né, dentro do time muito apreço por inovação, acho que por tudo isso que a gente está conversando, né? De repente começou a surgir várias ideias de vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu também instigava muito, e aí a gente se viu na necessidade de organizar um pouco essa questão de inovação. Assim, gente, daqui a pouco a gente vai ficar pensando... Tirar o foco principal. Tirar o foco e vamos organizar essa questão de inovação. Então a gente também investiu numa consultoria com a Deloitte para ela ajudar a Prestes a fazer o funil de iniciativas de inovação. E isso, inclusive, foi o meu objeto de apresentação na Embix Experience ali, que teve e tal. A gente trouxe uma apresentação bem técnica mesmo dessa jornada com a Deloitte, né? Então foram aqui só isso aí dá uma palestra, né? Que dá para falar aqui um monte. Então você veja, olha o gabarito das empresas, né? Fundação Dom Cabral, Falcone, Deloitte. A gente investiu muito nos canteiros, né? Então teve toda uma jornada do Lean Construction. Hoje todos os canteiros estão sendo geridos, né? e construídos ali através, né?
desse apoio, né, que o Lean traz, né? É a metodologia do Lean mesmo que você fala. Metodologia do Lean. Uhum. Então, enfim, você organiza o canteiro de modo a mitigar riscos de prazo, de custo, né? Então, semana a semana, você confere todas as atividades que você tem. É um desdobramento de metas dentro do canteiro ali, específico, né? Só que de uma maneira bem... Tem uma questão de organização ali, tudo que tem que mexer. Gestão à vista também. Gestão usa, né? total, né? Então, você chega nos canteiros, você vê as paredes tomadas ali com esses requisitos aí para atingimento dos resultados, né? Então, você tira as restrições para atingimento daquelas metas toda semana. Então, você olha no curto prazo, você olha no médio prazo. Enfim, tem um refino de gestão absoluto, né? Porque para poder operar volume, se não tiver isso, não tem condição de ir para frente, né? Uhum. Então, nos canteiros, realmente é um grande orgulho assim, para a empresa o nível de gestão que a Prestes atinge quando você olha a engenharia, né? Que é um grande ativo que a Prestes tem, né? E aí também tivemos um grande investimento na parte de vendas. Teve uma consultoria que se chama DNA em Vendas, que hoje a gente está fazendo com outra empresa, que é Sucesso em Vendas, onde ela também ajuda a estruturar todos os processos, a modelar, digamos, as campanhas, o marketing, times de dimensionamento, treinamento dos corretores, dos gerentes, né? Você tem lá toda uma metodologia para abordar o cliente, para vender o produto. Então, também, esse ano vai dar 10 meses de consultoria para esse novo ciclo que está vindo, né? Investimos no marketing, então toda essa logo nova aqui que tem foi uma consequência do rebranding que a gente fez de 2020 pela frente. Então, para realmente fazer jus ao novo ciclo de expansão que se deu aí na mesma fase da pandemia, né? Então, tem assim uma série de fatores, treinamento do time, montagem desse, digamos, esse design organizacional que é necessário para ir para frente num plano mais agressivo. Então, isso tem que ser cuidado, é um cuidado diário, né, que está ali. A diretoria tem que estar muito em cima, preparada, cada um com os seus objetivos, né, para que a gente possa, de fato, transformar esse sonho maravilhoso, que é mágico, numa realidade que se permita parar de pé e construir uma história feliz no meio no fim ou no meio, né, dessa jornada. Então, eu acho que é isso. E claro, você está muito conectado também, né, e preparado com investidores, né, para poder apostar junto com você, investir junto, né, nessa oportunidade que a Prestes hoje ela está à frente de muita oportunidade de gerar valor, de fazer bons empreendimentos, de capturar uma demanda bem expressiva, e tem que ter toda essa estrutura bem formatada, porque o risco é grande. E eu vejo assim, até perguntando de maneira pessoal, com tanta mudança em tão pouco tempo, né? E é difícil quando vem consultorias, etc., e estão mudando o modelo de trabalho de todo mundo, né? Conseguir, de fato, estabelecer e conduzir a cultura da empresa como um todo para com que isso ande. Né? Você não vai conseguir absorver 100% do que tem nas consultorias nem nada. Você vai sempre adaptando para o teu modelo. E o que vocês têm de rituais para a consolidação da cultura? A cultura realmente é um assunto bem relevante, bem sensível até, né? Porque tem muita coisa que muitas decisões que a gente acabou tomando justamente por ter essa oportunidade à frente. Ou seja, qual que era a oportunidade? Ser uma empresa que vai lá lançar 5.000 imóveis por ano. Beleza. E até chegar lá, quando nós visualizamos esse plano, nós não tínhamos a empresa preparada para isso. E a gente falou, vamos atrás disso, vamos atrás do plano, mas vamos se preparando no caminho. Isso se demonstrou complexo. Porque, primeiro, não tinha o time, não tinha esse arcabouço que hoje se consolidou. Sim. Se consolidou. Então, se não tinha o time, como é que eles vão estar treinados e preparados? A gente estava com um plano de recrutamento
completando essas vagas, né? E não tinha experiência. A gente não sabia o que era operar 20 canteiros, né? E seria 25 para operar aí e tal nessa dimensão. Então, isso tudo, quando você coloca um plano ousado, sem o time, sem as consultorias já maduras, né? Ou o investimento nessas consultorias dando o resultado que elas geram, porque não é em curto prazo, é em médio e longo. Né? E ainda você pega um problema externo que você não estava prevendo, aí complica bastante. Então, a cultura é uma coisa sagrada, ela é fundamental para tudo isso funcionar. Então, o que aconteceu? Quando você tem uma empresa com ritmo de contratações de pessoas muito alto, veja... E a cultura fica toda hora bagunçando? Ela vai bagunçando, essa é a palavra. Porque você tem lá, digamos, 70 pessoas. Se você dá uma enxurrada, coloca muita gente num curto espaço de tempo, de 70 você vai para 200, vamos dizer. Você percebe que... O que é cultura? Se você pega os países, a cultura dos países, não é o jeito que essas pessoas andam, conversam, comem. Sim. Isso é cultura. Né? Como elas agem, o comportamento e tal. Se você tem uma cultura sólida, com 70 pessoas, firme, de repente vem mais 130, a cultura da companhia, se ela não é foi mais que diluída, absolutamente forte, ela acaba sendo o comportamento dessas 130 pessoas que vão vindo e eles acham que aquilo é o jeito deles, né? Sim. Então é muito sério, é muito grave, na verdade, importante, que a gente não tinha vivenciado. Nossa, a cultura é forte e tal, bota aí, porque nós vamos fazendo... Essa turma vai pegando por osmose. Mas não é bem assim. Porque tem lugares que nem existia a praça. E a gente expandiu, colocou essas pessoas novas, então a cultura foi dessas pessoas. Só que num ritmo frenético, então você vai vendo que, opa, lá não é Prestes lá naquele lugar. Está acontecendo alguma coisa, daí vai, trabalha, tira gente de Ponta Grossa, que é onde, vamos dizer, ali são os defensores da cultura, joga lá para ir modelando, preparando essa turma que está vindo para mostrar que não é bem assim, que eles estão errados na filosofia e tal. Mas dá um trabalho. Então, a gente acabou passando um processo aí de reorganização dessa cultura. Né? Então, o crescimento vem algum tipo de conforto, né? Nos causa também alguns outros problemas que criam hábitos errados nas pessoas. Então, né, às vezes, a condição favorável que a Prestes teve há uns bons anos que nós tivemos lá atrás... fez com que a gente não olhasse fatores que definiram a nossa cultura na raiz. Né? Então, respondendo objetivamente a tua pergunta, cultura é fundamental. E hoje, nosso plano de expansão está levando em consideração não é nem a preservação da cultura, mas é o fortalecimento da cultura como base, como premissa para que esse plano agora pare de pé. Olha como muda, né? A experiência e os tombos que a gente leva. Não é só produtividade, né? Não é só número. Não é só isso. E foi muito legal essa jornada. Hoje eu digo para você assim, com muita segurança e convicção, assim, que a cultura... Aí acabamos passando por um processo de turnaround da empresa. Aí. Então, ao longo dos últimos 18 meses, saíram mais de 70 pessoas do back office para poder se reorganizar diante do que a pandemia nos obrigou a se ajustar. A pandemia estragou muito essa questão da cultura, né? Mudou. E teve mais esse impacto ainda, porque a Prestes é uma empresa humana, fazia os lançamentos, unia o time inteiro. E a partir do momento que todo mundo ficou atrás do computador, um fator elementar da cultura, que era estar sempre junto, enfim, né, pegando ônibus para ir para as praças e tal, também se perdeu. Mas, então... O grande ponto que eu olho hoje, né? E isso é motivos de discussões nas nossas agendas de diretoria lá, a conclusão que a gente chega hoje, no ano 2024, agora o time que nós temos dentro de casa, do jeito que estão, quem ficou, ficou, e quem ficou está com a cultura lá em cima de novo. Porque a gente teve que restabelecer, então a crise ela forja a gente. É muito bom ser forjado numa crise. Porque ela obriga a gente a ter aqueles comportamentos que fizeram a gente crescer lá atrás, de novo. Sim. Que é a escassez de recurso, fazer mais com menos, tomar cuidado, um cuidado extremo para cada pequeno detalhe, tirar a performance da onde você planeja um negócio, tirar uma performance melhor do que você planejou. E quando você vai somando esses fatores, está com o time unido,
né? Então, são uma série de fatos e comportamentos que, quando se soma, formam o que a gente chama da cultura Prestes, né? Então, hoje, né, o próprio fator de as pessoas não terem pedido para sair, as que ficaram, significa que não pediram para sair e não foram demitidas, né? Sim. Então, teve muita gente que pulou do barco em período de ver que a coisa estava diferente, que era para lançar, não lança, não consegue viabilizar aquela coisa toda. E aí a turma fala, aqui não vai dar certo. E estavam pulando, então e a gente não quer essas pessoas junto com a gente. Eu vou te falar, é um alívio quando essas pessoas saem. Acaba que é um passo no fortalecimento dessa cultura, Sim. essas pessoas que saem. E as que a gente demite mais ainda, porque a tomada de decisão para demitir, porque o comportamento está errado, não está entregando resultado, está atrapalhando o time. Isso tudo, quando sai, é um recado que você deixa também para quem está ali amassando o barro de outra, né, agarrado junto com o problema, fazendo a reconstrução da empresa. Então, isso é uma condecoração para quem fica. Sim, né? Quando você na vai verdade, selecionando, vai preparando. Quando você demite, você está dizendo que aquele comportamento não é válido. E as pessoas que às vezes estão engajadas com o negócio, se tem aquela pessoa lá que, sei lá, o detrator de equipe, ele não é demitido, elas vão vendo, na verdade, você está prejudicando elas. Né? Então, é um favor que você faz para o time muitas vezes quando tem esses desligamentos. Né? Exatamente. E tem que fazer. É muito importante o recado que você acaba passando para o time. Porque como diz, né? De repente eu estou trabalhando num time aqui, olho para o lado, tem um pangaré. Olho para o outro lado, tem um pangaré. Só um pangaré. Agora, você pensa assim... Cara, eu sou o pangaré master desse negócio. Né? Quer dizer, até eu vi em algum... se não me engano, foi o... Enfim, em algum podcast desses aí eu escutei e achei o máximo, né? E falei, deixa eu replicar essa história, porque é disso que se trata. Então, não dá para deixar um bando de pangaré rodeado de você, porque o pangaré master é você. Sim. Então, é um recado para você mesmo, né? Então, os líderes têm que estar muito atentos para ver se você não está rodeado de pangaré, porque senão, pode saber. Tem alguma coisa estranha aí no meio. Eu sempre dou um exemplo que é da carruagem. Então, se você tem uma carruagem, está cheio de puro sangue lá e de repente tem uns pangaré no meio, os pangaré puxam uns puro sangue, a carruagem não anda na velocidade. E se você tem um cavalo ali que, por mais que produza, né, ele, sei lá, como que chama? Não está dentro da cultura, não está na cultura, não na performance. Ele começa a querer tirar a carruagem da pista. Né? Então, é muito importante fazer esse trato para você conseguir justamente chegar na direção. O pangaré puxa para trás, você tem que dar todas as oportunidades para ele, para com que ele produza, né, e entre no nível de velocidade que você quer. Só que se você não fizer isso, é um desfavor que você faz para o time. Porque daí a carruagem, de novo, não anda. Né? E, Breno, falando aqui rapidinho, diz que tem 3 coisas importantes para quando se for comprar um imóvel. Localização e localização. Você falou, eu te interrompi na hora para discutir sobre localização e praça. Você tem um público muito específico. Né? Como que você vê aonde que você procura praça e aonde que você procura localização? Bom, localização tem alguns fatores que para nós fazem, digamos, são premissas para escolhermos um novo terreno, né? E dentro dessas premissas, realmente, a localização aí é a questão do ponto, né? O que a gente olha? Está perto da malha urbana, quando você tem unidades um pouco mais econômicas. Quais são os equipamentos públicos que estão próximos? Né? Há quantos metros de distância? Tem eixos coletores? São várias perguntas que a gente começa a fazer, a gente entabula o peso desses benefícios, dessas qualidades em cada terreno e a gente chega a uma nota do terreno. Então a gente mede isso, não é aqui é legal, não é isso. E aí tem alguns fatores também que para nós é muito importante, como terrenos altos, rodeado de verde. Né? Então, lugares que tem uma rua que é especial por alguma forma. Então tem alguns pontos que aí não é tão medido, porque área verde, de alguma forma, é quase que mais intangível, né, do que colocar peso para outras questões. Então, são vários fatores que levam a gente a definir essa questão da localização. E hoje, de fato, a Prestes ela é conhecida por conseguir trazer, digamos,
habitações mais econômicas para localizações muito boas, né? Então, a gente não está colocando proposta de ir para as periferias. Muito pelo contrário. Aqui em Ponta Grossa, por exemplo, a prefeitura mesmo cita a gente porque a gente resolve um problema urbano, né? De povoar terrenos grandes que estão lá no centro da cidade e que não estão sendo... estão lá, mas passa asfalto, tem drenagem, tem esgoto, tem coleta de lixo, tem luz, está tudo ali. E às vezes as expansões urbanas fazem com que a prefeitura tenha que investir para coletar o lixo lá 5 quilômetros, tem que ir o ônibus pegar. Isso gera um investimento pro município muito grande. Legal. Então, além de tudo, né, a gente já ainda assim resolve. Então, a localização, quem compra um Prestes, sempre está olhando uma melhoria de estar mais conectado com a cidade. Então, esse é um ponto extremamente relevante. Aí, claro que para cada faixa de público, você vai intensificar, vai melhorando a linha de produtos, né? Tem o Vitace, que poderia estar um pouquinho mais longe do centro, mas o Vista já tem que ser, no mínimo, na frente de uma avenida que é super movimentada, né? Que já é coletora e já de maneira rápida ele já está no centro. E conforme a gente vai colocando mais preço, vai ficando ainda mais no centro mesmo da cidade. Então, é uma maneira que a gente se organiza lá para poder acertar na mosca o desejo produtos, né? Daquele público. Né? Legal. Só comentando aqui, eu lembro que uma vez me solicitaram uma área para venda e a gente achou um comprador lá para o condomínio. Eu lembro que justamente o problema que tinha, que ele falou que o custo para viabilizar um empreendimento dado que eu acho que ia ter que pôr bomba para esgoto, alguma coisa assim para poder subir água, etc. Eu não lembro o nome técnico, mas tornava inviável o empreendimento, por questão de margens, etc. E vendo você comentar isso aqui, é bem interessante, porque vocês têm um processo já organizado. Vocês têm os olheiros para isso também? Para procurar áreas? Sim, tudo? sim. Acaba que o que acontece? A Prestes, como a estratégia nossa não é expandir para muitas cidades, qual que é a consequência disso? Em cada cidade que a Prestes está, ela é muito relevante no mercado. E a gente acaba sendo visto pelo trabalho, pela qualidade construtiva, pelo sucesso em vendas, pela obra, por uma série de fatores. E isso, consequentemente, acaba sendo uma fonte de oportunidade. Esses olheiros, que se chamam, que são os corretores ali que estão sempre com oportunidades de área, identificam aquela área e acaba vindo prioritariamente para Prestes. Então, a gente usufrui disso. Né? Então, nossa estratégia permite que a gente tenha acesso aos melhores terrenos. Em cada praça que a gente está, já em nível de maturação da praça, que é o caso de Ponta Grossa, Guarapuava, que são duas cidades que a Prestes se consolidou como a melhor do mercado ali nesse segmento. E agora está sendo um desafio a gente conseguir traduzir esse sucesso, né, de maturação de uma marca dentro de uma cidade em Londrina e Curitiba, que é o outro carnaval, é outro mercado, outro volume, outro tamanho, tem grandes referências. Né? Curitiba é gigantesco, o mercado imobiliário super relevante e tal. Então, é um trabalho que só o tempo faz virar chave, né? Porque não é dinheiro, não é produto, é o tempo, são entregas feitas, é a maneira como a gente se relaciona com o mercado para poder, ao longo desse período, ir trazendo as melhores oportunidades de terreno. Né? Entendi. O posicionamento de vocês na cidade, né? Na verdade. E assim, já que vocês têm um limitador para expandir muito grande, que é preciso ter uma área grande. Acho que esse é o primeiro limitador, né? E como que você foram escolhendo praças? Por que Guarapuava? Por que Londrina? Por que Curitiba? E esse vem uma excelente pergunta também, Mário. Está sendo bem profunda aí a abordagem, né? Se for muito estratégico, fica à vontade. Para nós, não. Assim. É estratégico, mas não tem problema. A gente não vejo problema em copiar a nossa estratégia. Inclusive, várias empresas já copiaram, sabe? E aí te força também a você se reinventar cada vez mais, né? Sim. Então, assim, para nós, um pilar importantíssimo, Mário, é a premissa de, em qualquer lugar que a Prestes esteja, eu quero pegar o carro de manhã e à tarde eu estar na obra, estar na praça. Isso então tem um efeito logístico. Então a gente partiu do pressuposto de
Ponta Grossa, qual que é o raio de 250 km máximo? E a gente vê, tá. Então, logística é importante para nós, para a gente ter uma eficiência adequada, para a gente rodar os fornecedores e não ficar complexando a operação. Sim. Então, quais cidades têm demanda para a gente replicar o projeto de Ponta Grossa que a gente fez e conseguiu colocar linhas de produtos e tal? Aí a gente identificou essas cidades. Então, não daria para a gente ir para cidades abaixo de 100 mil habitantes, por exemplo. Então, já excluímos, já foi por exclusão. E aí, quais são as cidades em potencial? A gente viu que dentro desse raio tem Maringá, tem Londrina, tem Curitiba, tem Guarapuava, tem cidades com bom potencial para replicar, tem esse público, basta a gente fazer o trabalho direito. Então, são filtros que você vai colocando, né, para atender essas premissas, e aí foi definindo as praças. E aí, depois que você está na praça, você tem um outro trabalho aí para poder fazer pesquisa de mercado, né? Então, quando a gente define esse potencial, a gente refina isso através das pesquisas de mercado para a gente ver se de fato para aquele produto vai ter aquele público e a gente poder replicar ele ano após ano e ir fazendo, né, e construindo essa história ao longo da jornada da Prestes na praça. Então, muita pesquisa e aí sim a gente vai definindo a prospecção que a gente chama, né? Então, então lá em Londrina, então vai prospectar tantas unidades para Vitasse, busca lá tantos terrenos para vista, monta esse land bank que a gente chama, e aí você se prepara para um projeto de expansão com os terrenos fechados dentro de casa, né? Legal. Você já está indo pensando nos próximos. Sempre. A incorporação imobiliária, isso não é um privilégio da Prestes, né? A gente é muito longo prazo. Então, entra numa praça já sabendo que a ideia é que a gente entre lá e crie a impressão, como Ponta Grossa, o público acha que a Prestes é de Ponta Grossa, mas não é, a Prestes é de Castro. Sim. Começou lá, né? Então a gente veio para cá, mas ela tem essa questão para se tornar, e é proposital, a gente quer que todo Ponta Grossense pense que a Prestes sempre teve em Ponta Grossa, nasceu em Ponta Grossa. Que todo londrinense pense que a Prestes nasceu em Londrina. Né? E aí, claro que Curitiba o buraco é mais embaixo, mas também queremos que o curitibano pense, não, mas a Prestes não é de Curitiba? Faz tanto tempo que vocês estão aqui, já fizeram tantos produtos, então para realmente... isso é estratégico. Sim. Então, para a gente conseguir isso, não é número de cidades que a gente vai cuidar, não consegue fazer isso. É tempo, né? É tempo, é entrega, é reputação. Você vai criando uma reputação ao longo de muitos anos, né? Então, basicamente, a gente entra numa praça para não sair mais. Né? E essa é a nossa jornada aí. Nosso plano é esse. Legal. E, Breno, uma última pergunta aqui. Você falou que um dos pivôs, digamos assim, de vocês é o modelo de vendas. O que tem de diferente no modelo de vendas de vocês? Eles vieram das consultorias, do DNA, da Sucesso? Como que foi? Bom, o nosso modelo ele tem vários elementos assim que também fazem da gente ser diferentes, né? Então, o primeiro a gente faz tudo em casa. Então, vendas para nós, ele não é só vai lá e vende apartamento. Ele é todo o processo, né? O que envolve isso? Então, envolve a concepção de lojas, começa por aí. Então, toda a praça que a gente tem uma store, né? Uma loja. Eu lembro que tinha a Casa Monstruária ali na... Isso. Na Geraldo Plana atrás, exatamente. Então, começa por isso, né? Então, posicionamento de ter uma loja em cada praça. Segundo, equipe de marketing interno. A gente faz todo o marketing, de toda a jornada ali para colocar um lançamento e vender. Aí vem a parte de equipe própria. Então, nós temos time próprio. É outra questão. Então, tem treinamento, tem desenvolvimento. Você vai fazendo um projeto de retenção daqueles corretores, vai treinando com essas consultorias, vai deixando o time preparado para vender aquele produto específico para aquele público. Então, também tem outro diferencial. A parte do digital nosso é muito forte, também interno, e aí tem alguns pontos, alguns pedaços do marketing digital que a gente terceiriza, mas temos um time interno para fazer isso. E por fim, o crédito, porque para nós o que realmente computa a venda é quando o cara assina com a Caixa. Que é como ele não compra sem o contrato do financiamento, então a gente não considera a venda.
Então, você soma todos esses fatores e você empacota isso, deixa o ativo de vendas também muito fortalecido, né? Então, você ser dono de toda a cadeia, cuidar do processo, ter loja, ter decorado, treinar muito bem, é uma formatação, basicamente o funil de vocês fazer está bem muito feito. bem definido, né? Uhum. O funil está bem definido. Só o fato de você pensar em ter o mostruário ali, a loja, né? Já interfere. E a ponta do fechamento é a assinatura do contrato de crédito que você falou. Isso. Vocês têm isso dentro da vertical de vocês? Sim, a gente não tem a correspondência, mas a gente dentro de casa desenvolve, né, o processo de repasse junto com os correspondentes. Então, para dar velocidade, a gente faz, por exemplo, o cliente ele é preguiçoso, ele não quer pegar a guia de TBI, não quer saber de ir no cartório, você tem que fazer tudo para ele. Então, ele tem que sair com o contratinho assinado. Então, a gente financia, né, põe isso dentro do financiamento, esse custo, né, de registro e tal, de despachante, e faz isso para o cliente. Então, tem todo esse trâmite, e quando está pronto para assinar com a Caixa, que a gente celebra realmente o que ele conquistou a compra da casa própria dele, né? Porque ele sabe que se ele não conseguir ser aprovado na Caixa, ele não tem a mínima condição de parcelar em 30 anos com a pressa, a gente não tem essa condição, e a condição que a gente tem é 60 vezes, que é para investidores, né? Que são pessoas aí que têm uma renda maior para aquele produto, e daí às vezes parcela em 30 vezes, 12 vezes. Beleza, esse é o outro público, não é 5, 10% no máximo das unidades que a gente vende, está para esse tipo de venda, né? Então, por isso que a gente, inclusive, só contabiliza quando a gente repassa com a Caixa as vendas. Então, a gente tem um índice de distrato muito pequeno, porque quando ele financiou com o banco, ele já não distrata mais, né? Ele já está ali, digamos que com o crédito garantido. O próprio banco repassa o valor e a gente acaba operando dessa forma. Legal. Até fazer um comentário, achei legal isso que você falou. O Oséias Gomes, ele sempre fala, eu lembro do primeiro livro dele que eu li, que foi o da... Não lembro o nome do livro agora, mas tem uma coisa que eu gravei muito, que é o quanto que eu gero de facilidade para o cliente. E recentemente comprei um imóvel e, cara, tive que ficar cobrando para liberar registro na prefeitura, de IPTU e tudo. E, na verdade, depois que eu assinei, eles receberam, os caras sumiram, daí eu tive que ficar cobrando, né? E é bacana você ver isso, porque isso trabalha dentro do conceito que em vendas a gente procura trazer, que é o que é o pós-atendimento, né? Porque você não comprou, não acabou ali. Tem questão de, por exemplo, deu problema de infra depois de estar morando. Daí, como que resolve esse problema? É interessante que vocês já pensam nisso. Acredito que boa parte dos concorrentes teus, às vezes nem dão bola para isso. Você vendeu, acabou e já parte para o próximo, né? Que é justamente aquele conceito de reputação que você mencionou, né? E vou fazer um comentário aqui, talvez até sirva para vocês fazerem um recorte. Vou falar dentro das devidas proporções, porque quando eu fiz esse cálculo, era para um ticket de 300 mil de unidade, né? Então é mais ou menos assim. A gente vê muito, olhando para a câmera agora, né? A gente vê muitas pessoas falando na internet, youtuber, que o negócio é viver de aluguel, né? E o que foi o cálculo que eu fiz, né? Se você pega esse imóvel que você está morando em aluguel, primeiro que você não vai morar a vida inteira nesse imóvel, né? Que você está morando de aluguel, desse imóvel de 300 mil. E quando você pega esse imóvel de 300 mil, esse imóvel, você não vai ficar mexendo nele. Você não vai ficar reformando coisa que você está pagando aluguel, né? O primeiro ponto que é o desconforto de você não ter a tua casa própria. E quando eu pego esse imóvel de 300 mil, a taxa média que é cobrado de aluguel em Ponta Grossa para residencial é algo em torno de 0,38%, né? Em mês bruto. Então, se eu pego esse imóvel, eu estou pagando lá o aluguel, né? E eu vou pagando isso até o final do contrato. Comparando com o financiamento, estou falando de 30 anos. Se eu pego e faço um financiamento desse mesmo imóvel de 300 mil, claro que eu tenho que dar lá os 20% de entrada, mas eu vou ter uma parcela levemente maior do que é o custo do meu aluguel, né? E a parcela ela vai decrescendo, né? Então, pura e simplesmente olhando assim, que é o raciocínio que o pessoal desenvolve na internet, vale mais a pena se morar de aluguel, né? Só que qual que é o detalhe? Ninguém põe o bendito ou maldito correção no contrato de aluguel. Que se eu for colocar correção monetária no contrato de aluguel, quando eu chego no final desses 30 anos, eu tenho praticamente uma diferença muito pequena do que eu paguei para comprar
né? E do que eu gastei de aluguel. E qual que é a diferença, então? Vamos supor, num imóvel de 300 mil, isso num financiamento faixa de uns 10% de juros, né? Eu vou ter algo em torno de 600 mil que eu paguei no financiamento, contra talvez uns 550 para eu comprar, para alugar. Só que a grande diferença eu terminei os 30 anos, eu não sou dono do negócio. Então, a rigor, eu paguei 50 mil a mais para ser dono, o que faz total sentido. Só que daí entram dois pontos. Se vocês têm hoje todos esses estímulos de financiamento e etc., o custo do comprar fica ainda mais barato. Esse é o primeiro ponto, né? E o segundo ponto, que é uma coisa que eu defendo muito, é quando eu uso um sistema de amortizar antes, o que o pessoal chama de pagar a última, né? Eu consigo reduzir muito o prazo. Então, o cálculo que eu fiz foi para 1 milhão, mas assim, imagine que em vez de eu financei 1 milhão, 30 anos, né? Eu vou pegar esse contrato, 10 mil de parcela. Se eu pegar claro que a gente calcula isso, né? Se eu tiver a capacidade de pagar 25 mil por mês dentro desse mesmo financiamento, o que acontece? Eu vou pagar do 1 milhão, em vez de pagar 2 milhões e 200, que é o que dava no cálculo, eu vou pagar 1 milhão 220. Eu paguei 200 mil de juro contra 1 milhão e 200. E sem contar que em vez de ficar 30 anos pagando, eu vou pagar em 48 meses. Então, até aí, às vezes vocês explorarem comercialmente nas campanhas, esse cálculo, já tinham perguntado para mim, quanto que é o rendimento do negócio? Rendimento, às vezes, não é nenhuma boa base para comparar, mas é interessante você comparar o que custa no final tudo. Sim. E é muito mais barato você comprar, ainda mais tendo incentivo, do que você ficar morando de aluguel, no fim das contas. E existe uma relação também do juro, né? Você comentou do 300 mil. Hoje, o público até 8 mil reais de renda, ele vai acessar um crédito de 7,66. Sim. E em 30 anos é muita coisa. São duas coisas para temperar essa tua conta, que olhando o âmbito do público e da onde nós atuamos, tem o efeito do juro ser 7,66, então ajuda muito nessa questão de a compra valer a pena versus o aluguel. E a questão os imóveis da Prestes não é 0,38. Está de 0,5, 0,6 até 1% para o investidor. Então fica ainda mais caro para o cara morar de aluguel e aluga, porque esse cara, às vezes, ele ganha 9 mil. Ele não acessa o 7,66. Então, ele vai acessar um juro de mercado que paga o preço do aluguel. Então, por isso que o aluguel acaba sendo mais alto. Então, e tem a questão da valorização do imóvel também, que você não colocou na conta, né? Isso só comparei 300 com o hoje, daqui né? 2 anos, então a gente tem uma valorização ao longo da planta de 40%. Bem pensado. Desde que eu lancei o empreendimento até eu terminar, o empreendimento sobe 40% em média. A tabela. Eu sou totalmente favorável. Eu acho que tem que comprar mesmo. Tem um livro que é o Homem Mais Rico da Babilônia, e tem lá os 7 segredos de como investir, que um deles ele fala, você tem que ter pelo menos a tua casa e dar qualidade para tua família para você ser provedor, né? Que eu acho que é o papel de toda a família. Então, assim, você tem que ter um imóvel, sai mais barato do que alugar, usando estratégias de amortização, que é uma coisa que a gente orienta os clientes, você vai pagar mais barato e, inclusive, aproveitar esses estímulos que tem. Mas, assim, olhando quem ouve de fora, poxa, 3% de 10 para 8, que você falou, 7? Hoje o juro está em 11, 10 ponto alguma coisa, digamos. E dentro até o teto de 350 mil é 7,66. Tem quase 4%. Bastante, 4% em 30 anos é muito dinheiro. Muito dinheiro. E, enfim, até é legal conversar essas coisas. Tem até na minha conta eu não coloquei a valorização, mas vai gerar um impacto maior ainda. Né? Sim. Agora, curioso que você começou falando de uma coisa e terminou falando dessa questão do investimento, mas você falou muito da dor do cliente, né? Do pós-obra e tudo. E eu acho que é interessante colocar aqui uma inovação e, de fato, de todas aquelas iniciativas de inovação que a gente teve com a Deloitte, a que mais prosperou, e hoje é uma startup, é uma empresa apartada do grupo, que ela tem o propósito do quê? Nós identificamos, né, a gente fez um mapeamento do termômetro de como que o nosso cliente se sente ao longo da jornada, desde que ele compra no lançamento,
Então ele vive um momento de euforia, feliz da vida, porque ele é recebido por um monte de gente da Prestes, ele escolhe a unidade no dia, a caixa, nós já fazemos a simulação da caixa, assinamos o contrato de compra e venda, sai com o crédito aprovado, estoura champanhe, o filho come pipoca, não sei o que e tal, tira a fotinho e vai para casa feliz. Né? Uhum. Esse é o dia do lançamento da Prestes. Aí acontece o seguinte, ele vai ficando vai esfriando, porque beleza, assinou, daí a gente chama para assinar com a caixa, 3 meses depois, 2 meses depois, beleza, sobe um pouquinho, revive aquele momento, mas depois tem um vale, porque é o tempo da obra, são 2 anos até ele pegar o imóvel. Então a gente vê que ele vai decrescendo, a gente não tem muito, né? A gente faz um café na obra, tem algumas iniciativas pontuais e tal. Então ele sofre uma esfriada e daí ele recebe a unidade e fica feliz da vida de novo. Porque ele está lá, a unidade super bem construída, ele se depara com aqueles equipamentos comuns que a gente prometeu no book, ele vê que está melhor do que o book, então ele fica animado, não vê a hora de pegar a chave, beleza. Até então, o ciclo, 90% está ali. E ele fica muito feliz naquele dia. Acontece o seguinte, tem um negócio que ele não está pronto para chegar e morar no outro dia. Sim. Ele recebe a casa, o que ele vai fazer? Reformar. Vai colocar o piso, vai trocar a parede, vai colocar o forro daí do jeito que ele quer, vai puxar a tomada para o lado. Vocês têm um negócio de customização também, né? Exatamente isso que eu vou falar. Aí que começa a bronca dele, que não tem nada a ver com a Prestes. Mas são exemplos que a gente foi identificando ao longo da jornada, pós-entrega, ou seja, a gente podia se limitar a ver até onde ele vai, até finalizar até a assistência técnica. Mas a gente foi além, né? Falou, pô, o que acontece com esse cara depois? Quanto tempo ele leva para se mudar efetivamente? E a gente começou a ver, por exemplo, questões de ordem prática, né? Assim, aquele piso não gostei, quero outro. Então ele é uma quebradeira, ele quebra aquele piso, a parede ele quer tirar para abrir o terceiro quarto e integrar com a cozinha e com a sala. Aí, puta, tem que chamar caçamba, ficar descendo com um carrinho no elevador e pede pro síndico e começa aquela confusão, daí suja o corredor. E nisso aí o vizinho já fica brabo, né? E barulho. Daí, cara, realmente ali cai abruptamente o humor dele no uso. Aí ele começa a usar, era para ser ao contrário, né? Então a gente identificou que é um problema que não tem nada a ver com a Prestes e que como é que a gente soluciona isso? De que forma que a gente pode melhorar essa relação que ele tem com o imóvel, né? E a gente criou uma empresa que se chama Personalize. E ela o que ela faz, né? Qual que é o propósito dela? É mitigar ao máximo essa dor possível e transformar ela numa experiência agradável. De modo que depois que ele comprou, ele vai se divertindo com o seu imóvel, já simulando. Então, Sim. Hoje a experiência é fantástica. Você entra no site da Prestes, você consegue ir simulando a cor da tua cozinha. Você, ótimo. Eu quero colocar a geladeira para cá, quero estender a bancada, uma bancada mais comprida, quero fazer uma ilha, tirando a planta, tirando a parede. Então, nós conseguimos já tirar a parede, colocar o piso do jeito que ela quer, fornecer os móveis, trocar, né, colocar luminárias, colocar box, quer dizer, tudo aquilo que seria dor de cabeça, ela tem que falar com o empreiteiro, 5, 6 né, fornecedores ali para fazer aquelas questões, né? Então suja menos e outra, pega a chave, no outro dia ela bota uma cama e dorme. Então já também antecipa o processo de morar dentro né, de usufruir mesmo sem ter esse período crítico aí, né? Então é uma empresa que nós aqui temos muito orgulho de onde está dos espaços que estão sendo criados aí com essa oportunidade, né, tá sendo trilhado aí cumprindo um objetivo, um propósito muito nobre para nós, né? E é uma empresa que está lá começando, está tendo seu faturamento, seu lucro, tem o seu timinho e, enfim, é o empreendedorismo, né? Então a gente começou a fazer um intraempreendedorismo dentro do próprio negócio Prestes, porque hoje essa empresa visa atender única e exclusivamente os clientes da Prestes. Mas ela está pronta para escalar e fornecer esse serviço para outras empresas. Então, ela pode ser uma empresa que tem um potencial de ser maior do que a própria Prestes. Sim. Né? Então, são ramificações que a gente identifica dores e quer resolver aquela dor do cliente que vira oportunidade de negócio. Eu vou só dar uma pimenta aí no que você falou, porque quando, vamos supor, comprei um apartamento, o pessoal pensa, né? Comprei um apartamento de 1 milhão, né? Você não vai gastar 1 milhão, né?
Então, até fazer tudo, enfim. Só que nessa jornada, tem toda a medição que tem que ser feita para daí um engenheiro que não está tão acostumado com aquilo montar o projeto e daí você negociar, você aprovar, tem todo o trâmite, né? Para daí começar a executar e caçamba, etc. E quando você faz isso dentro do teu próprio negócio, você economiza um tempo ali, talvez uns 2 ou 3 meses, não sei, mas isso gera um conforto geral no pós-aquisição, assim, gigante. Porque é dor de cabeça e às vezes a gente está atrapalhando e pensando, até no segmento que vocês têm, né? O que tem? A pessoa trabalha o dia inteiro e ela ainda vai ter que pegar e ficar resolvendo esse tipo de pepino, né? Então você facilita muito a jornada do cliente nesse aspecto. Bem bacana. É muito estressante. É sujeira, quebra a parede, sabe? Realmente não é fácil. E eles não são especialistas nisso, né? Uhum. Então é uma frustração que ele nem sabe que ele vai ter. E tem outro detalhe. Esse pessoal vive de aluguel. Então tem obras que levam 6 meses para ficar pronto. Sim, se não pagando é aluguel, mais até. Que o cara está pagando aluguel. Às vezes o aluguel lá é 1.000 e poucos por mês. Então ele gasta de aluguel 7 mil reais e o kit que ele comprou custaria 9, 10. Entendeu? Então, quer dizer, só da economia do aluguel, porque ele não consegue fazer isso ao longo da obra. Não tem como. Já pensou 400 clientes fazendo obra enquanto a gente está fazendo obra? Impossível. Sim. Agora, colocar um fornecedor específico para ir colocando piso ao longo da logística da obra, do canteiro Prestes, com um time que é aderente ali, né, aos rituais ali da obra, enfim, a gente tem esse ganho. Então é holístico o negócio. E ainda economiza na obra, porque tem parede que ele não quer, então a gente já tira e nem executa a parede. Tem piso que ele mandou tirar, então também não gastamos quebrando, é sustentável no fim das contas. Sim. Né? Então, bem bacana. E Breno, para a gente encerrar aqui, queria saber se você tem alguma palavra final, algum caos que você queira contar. Olha, Mário, foi assim, para mim sempre é um grande prazer poder representar a Prestes, né? Eu acabo, é difícil dissociar o Breno da própria Prestes, porque quando você idealiza algo, né? Isso fica muito dentro de você, então eu tenho que tomar muito cuidado, assim, porque às vezes eu falo, eu isso, mas não é eu, né? Jamais eu devo, quando estou falando da empresa, relacionar com a minha pessoa. Muito embora eu tenha aí eu tive um impacto significativo na história da Prestes. Sim. Mas é muito importante, né? Eu faço questão de destacar, assim, e sou um sortudo, um abençoado por Deus, assim, né? Primeiro por Deus ter permitido a construção, né, de uma companhia como essa e ter me colocado pessoas das quais hoje eu sou sócio, né? Ter o prazer de estar liderando junto, né? E que hoje são os líderes de todo esse time, né? Então, toda essa história de sucesso, de fracasso, de choro, de riso, né? Ela é fundamentada pelo meu time, né? Por esse time da Prestes, né? Que eu tenho muito orgulho e muita gratidão, sabe, Mário? Então, não tem como eu não colocar isso em evidência, né? A minha homenagem aqui para todo o meu time, que eu tenho muito orgulho. Realmente uma experiência extraordinária a que cada um vive numa companhia como essa. Então, acho que tudo que está aqui, eu gostaria muito de deixar que eu sou o representante dessa grande empresa, né? E não me confundo como o cara que faz e acontece, né? Muito pelo contrário. Tenho aí divido, né, o mérito com esse meu grande time, né? E segundo, é um prazer, Mário, estar falando. Nem sei quanto tempo passou, acho que imagino já 1h30, né? Então você veja como é um papo que a minha vontade é continuar aqui. Eu não perguntei tudo que eu queria. Então, mas o que tem por trás disso, né? Eu gosto muito de passar toda oportunidade que eu tenho de estar batendo um papo, a minha grande missão, assim, e que eu não nego nenhum tipo de convite, sempre estou muito aberto, para passar essa questão do empreendedorismo. Acho que isso está dentro de mim e eu gosto de alguma forma causar alguma provocação.
seja de uma inspiração, seja de uma palavra ou de um caos, como você diz, né? Porque me chamou muita atenção, eu não tinha noção do impacto que tem, né, quando uma pessoa escuta ou vê a gente falando cases da Prestes, e não digo só nas minhas apresentações, né? Mas teve um pontagrossense aqui que uns 3 anos depois de dar uma palestra na UEPG, ele me ligou para me convidar para a inauguração do restaurante dele. Né? E ele falou assim, eu gostaria que você fosse o primeiro a ser convidado para a inauguração, etc e tal, porque depois daquela palestra que você deu, eu nem lembrava mais, né? Você falou isso e falou aquilo, papapá, Breno, e eu fiquei assim e tal, então eu devo esse meu ato de empreender aqui a você. Meu Deus do céu, né? Falei, gente, isso realmente não consegui imaginar que poderia reverberar nesse sentido, o cara lembrar, colocar né, uma homenagem, digamos ali, de ser o primeiro a ser convidado. Então, depois disso, Mário, eu vi e percebi o impacto que uma conversa como essa tem. Então, você tem uma missão muito grande, assim, porque quantas pessoas escutam essa 1h30? Eu acho muito difícil, né? Pessoas verem inteiro. Sim. Mas os recortes que a gente faz, às vezes, tá ali aquela frase que você tira e que aquilo engaja uma pessoa a mudar vidas, não só dela, mas a revolucionar o seu mercado, a sua ideia. Talvez é o ato de coragem que um empreendedor que está ali pensando, só sonhando e tal, vai ter de impulsionar. Ou inspirações, né, de como gerir o seu negócio que já começou, com algum insight que aquele empreendedor que está vivendo ali, aquele empresário, né, que já está ali com inúmeros problemas pela frente, está enfrentando. Então, muitas vezes escuta essa questão das crises, né, sendo colocadas e superações que vão acontecendo. É um impulso para essas pessoas se inspirarem e mudarem também as vidas, né? Então, cada gravação que você faz aí, eu acho que tem uma missão muito grande por trás disso. Então, você está de parabéns, Mário. E agradeço profundamente a oportunidade de ter colocado a Prestes aí no radar, né? Isso significa para nós aí um gesto de admiração, respeito, e que é uma empresa que, no teu olhar aqui, tem muita reputação para estar aqui. Então, a gente se sente lisonjeado de poder fazer parte aí do seleto grupo de pessoas que você está entrevistando. Obrigado. Tem que participar dos churrascos também, porque daí é onde eu junto a galera para fazer o networking. Mas um dos slogans que a gente tem é aprenda com as experiências dos outros. Eu sempre gostei muito de literatura e ler e aprender, só que eu me percebi, às vezes, numa torre de marfim, querendo trabalhar processos, e não era assim que funcionava. E daí você começa a ver grandes empresários, o que eu percebi, e a jogada aqui do podcast foi muito para isso. Cara, às vezes estou com os caras aqui do lado, são clientes, e eu estou querendo ler o livro, né, para aprender uma coisa que empiricamente não é bem assim que funciona. Então, às vezes, as coisas que você vê em livros sobre gestão de pessoas, você vai para uma empresa grande e você vê que é uma ou duas coisas, não é tudo aquilo, né? E é bacana porque quando você está montando o seu negócio, você que está ouvindo a gente aí, você vê um monte de curso. Eu, por exemplo, critico muito curso de vendas, né? Eu acho que é tudo fórmulas prontas. E quando a gente escuta os outros falando, a gente falou de cultura, e eu acredito muito em aprender por osmose, né? Eu acho que é o melhor aprendizado que você tem. Então, é bacana. E ontem eu estava brincando que eu tenho uma filosofia agora, adotei, eu acho que especialmente depois aqui, que eu quero sempre me sentir a pessoa mais burra da mesa, né? Para poder sempre estar aprendendo, estar sempre com pessoas que sabem muito mais do que eu e absorver de uma maneira muito mais rápida. E com o podcast a gente procura aí justamente capilarizar isso para todo mundo, né? E essa é a proposta. Maravilha, isso aí como diz, tem um escrito lá do meu sócio, né? Que ele do lado dos bons que nós fica melhor. Né? Então é isso aí mesmo. E é assim. Mas, Breno, quero agradecer bastante aí para você e nos vemos aí no próximo Conexões VIP. Lembrando e agradecendo os nossos patrocinadores: Adquire Imóveis, Investe Smart, Jardim Monte Merano,
Maple Bear e a Casa Cine. Abraço, pessoal.